Senhoras e senhores, a gente vai falar hoje sobre exercício físico e o seu conceito principal. Então, o porquê desse vídeo que eu quero mostrar para vocês a questão do exercício físico e o seu conceito. Mas como assim, Paulo, o seu conceito? O porquê você vai fazer a prescrição de exercício? Para qual função? Para algo específico, tá? Então, antes mesmo da gente entender o conceito de exercício físico, a gente precisa entender a diferença entre atividade física e exercício físico, tá? O que seria, então, atividade física? É qualquer movimento corporal que haja um gasto energético, tá? E uma contração musculoesquelética. Então, você andar, você passar o pano na casa, você lavar a louça, você se movimentar, é uma atividade física, tá? Já o exercício físico é uma atividade física planejada, sistematizada e organizada. Ou seja, você vai organizar e planejar a atividade física. Ou seja, exemplos. Eu vou correr hoje 4 quilômetros, tá? Então eu vou correr 1 km numa velocidade média de 7 para 8 km por hora. Vou fazer uma pausa ativa, que vai ser uma caminhada de 1 minuto. Então vou correr 1 km, descansar 1 minuto andando, correr outro quilômetro, descansar outro minuto andando. Ou seja, eu planejei o exercício. Ou seja, eu fiz o planejamento da minha atividade física. Isso é exercício físico. Outro exemplo. Eu preciso fortalecer as pernas, meus membros inferiores. Que tipo de exercício eu preciso fazer? Então, comum, vou fazer os agachamentos, fazer cadeira extensora, bacana. Então você vai fazer uma programação, uma organização do treinamento. Isso é exercício físico. Eu vou fazer 3 exercícios para fortalecer membro inferior. Que exercício? Agachamento, stiff, cadeira extensora. Fiz 3 exercícios nesse dia, ou seja, eu organizei. Como eu vou fazer esse exercício? Com que carga? Então você coloca uma carga 20 quilos, fiz 3 séries de 10 agachamentos, 3 séries de 10 do agachamento stiff, tá? Então você planejou, organizou e executou a atividade. Isso é exercício físico. Agora, o X da questão é o quê? Qual o conceito do exercício físico? A sua aplicabilidade, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não adianta eu conhecer exercício físico, tá? E prescrever de qualquer forma. Como assim, Paulo, prescrever de qualquer forma? Justamente, exercício físico é organizado, sistematizado, tá? Ele é planejado para cada indivíduo. Pode ser um esporte coletivo, de forma coletiva, para aumentar capacidades físicas específicas, com força, velocidade, agilidade, potência, enfim. Ou individualmente. Quanto mais individual, mais planejado tem que ser, porque existe as leis do treinamento físico que você precisa seguir para fazer uma boa prescrição. Então, o primeiro ponto é a individualidade do indivíduo, né? Você precisa avaliar bem o indivíduo e fazer a melhor prescrição, tá? Agora, a gente precisa entender o que é específico de cada exercício. Como assim, Paulo? Tem exercício que ele é bom para quê? Para mobilidade. Tem exercício que é bom para quê? Para estabilidade, para flexibilidade, para fortalecimento, entendeu? Tem exercício que é bom para quê? Para simplesmente aquecer, para ativar. Exercício específico. Então eu preciso primeiro entender o conceito do exercício antes de aplicar. Não é porque eu vou fazer uma prescrição para treino de força para membro inferior. Um exemplo. Eu vou ver lá os exercícios top no YouTube,
Vai lá no Google, exercícios mais fortes, melhores para fortalecer a perna. Aí vai aparecer um monte. Agachamento, back squat, né? Front squat, búlgaro, afundo, passada, enfim. Agachamento terra, você vai ver N exercícios, beleza, você vai ver vídeos, vai entender que aqueles exercícios são bons e realmente são, tá? Não tô falando que não é. A questão é o quê? Qual a necessidade do seu aluno, do seu cliente, tá? Qual a necessidade? Ah, você precisa restabelecer que tipo de função? Força, beleza. Potência, velocidade. Então, tem o treinamento específico para cada uma dessas valências. Então, se eu vou treinar força, tem uma metodologia para treino de força, né? Então, tem complexidade de exercícios nos quais você precisa fazer a progressão até você causar adaptações positivas no organismo desse indivíduo para que ele comece a aumentar a capacidade funcional relacionada à demanda de trabalho, que é o que? Os exercícios propostos naquele microciclo. Então não adianta você só conhecer os exercícios. Ah, o agachamento, terra, o sumô, tá? Cadeira abdutora, extensão na polia. Vários exercícios são ótimos, excelente. Flexão nórdica para posterior, excelente, beleza? Só que você precisa entender o conceito de cada um deles, tá? O que seria entender o conceito? Primeira coisa, a especificidade do exercício, para que ele serve, é de força? É um exercício para velocidade? É de potência? Qual a complexidade desse exercício? Se ele tem uma demanda neuromuscular baixa, média, alta, que nível de atividade o meu cliente está? Ou seja, você vai fazer a prescrição, você tem 10 alunos personais. Então você vai ter aí, inicialmente, uns 2 alunos saindo do zero, que são totalmente sedentários, não faz nenhum tipo de atividade. Vai ter uns 2 alunos que eles fazem caminhada, faz bicicleta, vai nadar, faz alguma outra atividade. E tem aquele aluno que ele geralmente já treina algum tempinho ali, né, meia boca ou um pouquinho mais avançado, enfim. E vai ter aquele aluno que é avançado, que já é acostumado a treinar, fazer 2 ou 3 tipos de exercícios no dia, tá? Então, para cada aluno desse é um perfil diferente. Então, vai entrar exercícios diferentes, com magnitude diferente, volume e intensidade diferente, carga diferente, tá? Tempo de exercício, tudo isso vai estar diferente. Então, só porque o exercício A, B e C é ótimo, você não vai chegar de cara e prescrever para todos esses perfis aqui a mesma coisa. Esse é o conceito do exercício. Ah, o exercício é top. Só que tem indivíduos que você precisa saber avaliar, identificar o nível de condicionamento antes de fazer a prescrição, tá? Então vamos fazer um exemplo simples. Você vai fazer um treino para posterior de perna, né? Para o aluno 1, você vai botar o stiff, tá? No nível de condicionamento aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 0 é sedentário, 1 faz alguma coisa, 2 é ativo, 3 é totalmente ativo, tá? No nível 2 aqui, você vai botar o agachamento terra, tá? No 3, você vai fazer um bicep, vai fazer terra com cadeira flexora, exemplo. O que a gente faria no indivíduo aqui 0, que é totalmente sedentário, né? Claro que você não ia fazer agachamento terra, né? Pô, é um exercício top, ele precisa estar super fraco. Sim, no entanto, você precisa fazer a progressão funcional dos exercícios para esse perfil de cliente. Ou seja, um exemplo que você vai fazer, pode iniciar uma cadeira flexora, que é mais seguro, mais fácil de posicionar, o próprio aparelho, equipamento em si já vai ajustar ele na posição, ele começa com a carga mínima, ou seja, ele vai adaptar ao tipo de exercício,
né? Ele vai entender que tem que flexionar ali. Basicamente não vai fazer tanto esforço, porém, depois de 1, 2 dias vai vir a dor muscular tardia, ele vai se adaptando, aí vai pegando um pouquinho mais de carga e por aí vai, né? Então, ter esse exercício aqui de cadeira flexora com volume e intensidade baixa para um agachamento terra, a gente tem uma diferença muito vasta em questão de demanda neuromuscular. Então, você precisa entender o conceito do exercício antes de aplicar. Não basta conhecer o exercício. Só porque um exercício é muito bom, você já vai passar de cara, né? Principalmente para os alunos que são iniciantes. Então, passou uma fase adaptativa, você já pode depois fazer uma prescrição de um stiff, né? Então, você vai tirar esse aluno do zero, do nível 0 dele, e vai deixar ele para o 1. Como você vai fazer com todos os outros. No caso do nível 3 aqui, você vai fazer variação e periodização, mais centrada, né? Mais específica mesmo. Ou seja, vai de acordo com o objetivo dele, trabalhar mais força, mais potência, mais resistência de força, enfim, ou hipertrofia. Mas você não vai passar 3 meses só na hipertrofia. Hipertrofia. Não, ele tem que ganhar força, tem que trabalhar um pouco de potência, resistência. Nem que seja 1 ou 2 semanas, depois volta. Ou seja, tem que haver a variação do treino, tá? Então aqui geralmente o treino é mais intenso, porque como ele é mais condicionado, ele faz um volume maior e consegue imprimir uma intensidade média, né? Moderada para alta. Então você sempre vai ficar modulando esse volume e intensidade. Então, qual é a ideia? Você entender a dinâmica dos exercícios, né? Tem N exercício para treino de velocidade, treino de força, treino de potência para membro superior, membro inferior. Ou seja, mas você precisa saber identificar o grau de cada exercício que você está impondo no organismo desse paciente. Então eu costumo sempre dar em cursos esse bizu aqui, que com certeza vai servir muito para você, né? Então a gente tem um exercício básico, botei o B aqui, básico, que é chamado baseline, ou seja, um exercício básico para peitoral, tá? Que é um padrão de movimento de empurrar na horizontal. Qual o exercício padrão? Supino reto, beleza? Então, se meu aluno ele consegue fazer bem o supino reto, é um ponto de partida, né? Você tem que saber avaliar isso. Vamos supor que ele não consegue fazer bem o supino reto, você coloca uma barra, uma carga, fica meio difícil para ele, tá? O que você deve fazer? Uma regressão do exercício. O que seria a regressão? Você adaptar o exercício, tá? Como eu poderia adaptar? Você pode fazer flexão no chão, né? Aquele apoio. Ah, o apoio ainda é ruim, ele não consegue direito. Faz apoio, né? 6 apoios, ou seja, com o joelho no chão. Ou seja, você fez uma adaptação para ele conseguir realizar o exercício, para gerar uma adaptação positiva numa magnitude bem menor, porque ele não tem tantas capacidades funcionais em membro superior, e é um ponto de partida que você vai fazer a prescrição. O que você fez? Avaliou, analisou, viu a necessidade e adaptou os exercícios. Ou seja, você entende o conceito de exercício para prescrever. Porque aquele perfil de aluno, paciente ou cliente, ele não consegue executar o exercício padrão, que é aquele exercício básico. Se ele não faz, você vai adaptar. Para ele começar a realizar adaptações positivas, vai chegar um momento que ele vai conseguir chegar no supino reto. Pronto, passou 2 semanas, agora ele faz supino reto. Pronto, você está conseguindo fazer uma progressão funcional nos exercícios do seu aluno, tá? Um exemplo clássico para treino de posterior.
Ah, eu quero fazer stiff, meu aluno não consegue fazer stiff, não tem padrão, fica errando o stiff. Faz o bom dia. O bom dia é uma regressão do exercício básico que é o stiff, né? O bom dia você coloca a barra nas costas e faz a flexão do tronco, tá? Então, o que seria, já levando aqui para o membro inferior, né? Eu tenho o exercício stiff como baseline, regressão, o bom dia, progressão, exemplos de progressão, aumentar a carga, aumentar o tempo de execução e uma progressão mais avançada você fazer o agachamento terra, tá? Só que terra você já trabalha mais potência do que força, por conta da velocidade. Então você imprime força e velocidade, você trabalha a potência de membro posterior, tá? Então você precisa seguir essa lógica para fazer uma boa prescrição de exercício. Então, para fazer essa prescrição de exercício, você precisa entender o conceito de exercício. Resumindo, exercício não é simplesmente replicar. Ah, agachamento, faz. Que tipo de agachamento? Como é que vai ser a base desse agachamento? É barra nas costas? É base frontal? É um agachamento taça, globe squat? Como vai ser? É sem carga, com carga? Tá? Tudo isso tem que ser verificado, analisado e estudado, tá? Para cada perfil de cliente, paciente que você tiver. Beleza? Então essa é a ideia do conceito de exercício que eu queria passar para você. Paulo, por que você está falando isso? Porque o que mais acontece na academia são que pessoas realizando exercícios nos quais ainda não estão preparadas para realizar. Como assim? A pessoa é avançada, faz exercícios mais elaborados, beleza. Agora quando tem uma pessoa que é iniciante, ou sei lá, uma senhorinha ali de 50 anos, aí você vai ver o treino dela fazendo, como é que se diz, o desenvolvimento, né? Na verdade, o Arnold Express. A pessoa não sabe nem como é que realiza direito. Aí faz de um jeito, faz do outro, também tem as variações do exercício, desenvolvimento, Arnold, enfim. Aí ela não sabe como realiza direito, aí pega uma carga que não é a ideal para ela, ela faz o movimento de qualquer jeito, né? Ou seja, é um exercício avançado, sim, mas tem perfis e perfis que você vai fazer esse tipo de prescrição. Não que ela não possa fazer, ela pode fazer. Vai depender da evolução dela, se ela tem um acompanhamento, se ela fez um trabalho até chegar nesse nível de exercício, tá entendendo? A mesma coisa você vai fazer elevação lateral com a carga muito alta. Você não vai conseguir executar a técnica correta e vai ter o risco de se machucar. Muito comum na academia. Ou seja, o que desperta atenção, você pode olhar aí nas academias de rede, Smart, Bluefit. O que mais tem é assim, você vai lá ver o aluno treinando, e às vezes está a execução toda errada, toda torta, às vezes nem vai ativar bem a musculatura. Então esses são erros comuns, diários. Quando eu falo diário é porque todo dia acontece, tá? Então esse tipo de situação serve como um alerta para quem trabalha com prescrição de exercício, tá? Então serve como um alerta para você não cometer o mesmo erro, tá? Então entender o conceito é primordial para a prescrição de exercício, principalmente para melhorar a sua conduta como profissional, tá? Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.